Sou o coordenador Wesley, coordenador pedagógico da unidade. Wesley, você se sente respeitado como cidadão? Por quê? Olha, no meio social que vivo, acredito que sim, em várias questões sim. Mas nas questões políticas, econômicas e tudo mais, eu acho que não. O governo em si, às vezes, não respeita realmente a nossa função cidadã, efetivamente. O que falta para que todos tenham os mesmos direitos no Brasil? Eu costumo dizer mais empatia. Infelizmente, a estrutura política que nós temos, elas estão desassociadas da vida realmente no dia a dia, entender efetivamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu principalmente como funcionário público, eu sinto falta de efetivamente políticos que criam essas leis estarem aqui, verificarem a fundo o que está acontecendo, o que pode ser feito, quais são as demandas. Isso eu estou falando aqui, mas imagina isso em qualquer instituição ou, por exemplo, na questão da vida normal das pessoas. Falta realmente essa proximidade, esse se colocar no lugar efetivamente ali para entender as reais necessidades. Você sabe quais são os seus deveres como cidadão? Pode dar um exemplo? Então, a gente pode entrar na questão do artigo 5º da Constituição, né, o direito de ir e vir, o direito à manifestação, a ideias, a direito, como fala na Constituição, né, direito à saúde, direito à educação, direito a vários fatores. Infelizmente, nem tudo isso a gente tem efetivamente, essa questão desse direito, né? São vários problemas que a gente identifica aí que não consegue suprir isso, tá? Então, é uma educação que ela trabalha muito uma referência de números, mas não uma questão qualitativa. Não é porque eu estudo na ETEC, mas a ETEC ela tem um diferencial porque ela tem uma liberdade diferenciada nesse ponto. Mas é um ponto negativo que eu vejo da educação. Da saúde, efetivamente, só quem vivenciou qualquer tipo de necessidade vai ver que tem muita coisa a ser melhorada, né? Pode. Oi, gente, eu sou a Lua no terceiro RH. O que você acha da diversidade cultural do Brasil? Assim, eu acho que o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande, porém não é valorizada da forma que deveria. Então, muitas das vezes as pessoas acham que só existe uma coisa, só valorizam uma coisa e esquecem das outras. Você acha que ainda existe preconceito no nosso país? Pode dar um exemplo? Acho que existe. Eu vou dar um exemplo puxando para a parte da diversidade cultural, que seria o preconceito com as pessoas que têm a arte como um trabalho. As pessoas, a sociedade, enxerga como se fosse apenas uma forma de diversão e uma coisa que não tem que ser valorizada, não tem que ser remunerada. Então, muitas das vezes, por exemplo, a dança, o teatro, não recebe uma remuneração que deveria receber e é desvalorizado. Isso acaba fazendo com que os artistas parem de fazer isso. O que você acha que cada pessoa pode fazer para ajudar a melhorar a sociedade? Cada pessoa, eu acredito que cada pessoa deveria ter uma consciência, né, de ética, de cidadania, né, com o próximo, empatia, ter respeito. Tendo isso em vista, né, como seus conceitos, como a sua ética, né, a gente já consegue melhorar muito na nossa sociedade na qual estamos inseridos. Você acredita que cumprir regras e respeitar os outros faz parte de ser um bom cidadão? Acredito que todos nós devemos cumprir as regras, né, na sociedade na qual estamos inseridos e precisamos também respeitar, porque não é porque uma pessoa tem uma opinião divergente da minha que eu não devo concordar. Embora eu tenha a minha e essa pessoa tenha a opinião dela, cada um tem a sua opinião e a gente precisa se respeitar e principalmente, né, respeitar o próximo colega. Você acha que os direitos das crianças e adolescentes são respeitados no Brasil? Eu acredito que sim, que é respeitado, porém eu acredito que devido à desigualdade social, né, devido a essa questão de má administração dos nossos impostos, né, eu acredito que deveria ter um olhar a mais para elas, né. Por mais que seja respeitado, tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda tem muita coisa que pode ser melhorado. Você acha justo que menores de idade tenham punições diferentes dos adultos? Se eu acho justo que o menor de idade tenha uma Punição diferente dos adultos? Eu acredito que não. Eu acredito que não é justo. Eu acredito que todos deveriam ter a mesma punição. Porque aí fica uma brecha para que uma pessoa possa cometer um crime só porque é menor de idade, não vai acontecer nada com ela, né? Então a gente precisa ter responsabilidade com as pessoas, né? Meu nome é Lígia, sou professora da rede pública estadual, dou aula aqui no Ubuntu aos sábados como professora voluntária,
sou mãe, avó, fiz 60 anos, gente, vocês acreditam? E é isso. Pergunta? Você já participou de algum protesto ou movimento social? Qual? Foram tantos. Qual deles? Nossa, greve, né, no estado contra as coisas que estão sendo impostas aos professores, a faculdade pública do Jardim Ângela, no dia das Mães de Maio, no Jardim Ibirapuera. Tem vários. Da Guxiquem, eu participei de uma passeata quando uma menina foi assassinada. Nós fizemos um manifesto contra a violência na periferia. Você acha que os protestos ajudam a mudar alguma coisa no país? Eles ajudam não, são eles que mudam as coisas, né? Que mostra que a gente tem o poder de decisão também. Porque quando o povo se une e reivindica, ele mostra que ele também não está de acordo com o que é colocado. Isso chama-se democracia, lembra? Oi, gente, eu sou a Ana. Você acha que os políticos escutam o povo? Eles escutam, mas eles não ouvem. O que você entende por governo? Eu entendo, eu gosto de pensar na palavra liderança e autoridade. Para você, o que um bom governo deve fazer? Para mim, um bom governo deve focar em implementação de políticas públicas, implementação de projetos, coisas que vão desenvolver a mudança social. Porque a gente sabe que a ideia é fazer sempre o melhor e lutar por um futuro melhor, por coisas melhores, investir em infraestrutura, investir em educação e coisas que vão levar a juventude em foco a juventude para frente. Obrigada, Ana. Oi, meu nome é Rafaela. O que você pensa sobre os protestos que acontecem pela internet? Protestos pela internet sobre Qualquer assunto. qualquer assunto. Eu acho que dependendo do assunto são válidos e eles causam muita... Não é só uma comoção social, eu acho que também tem uma troca de conhecimento, alguns bons insights. O problema tá quando as fake news começam a aparecer e se integrar nas discussões. Mas do meu ponto de vista, que tô acostumada ao discutir na internet buscar fontes confiáveis, eu acho que é um ótimo instrumento de troca, assim, a internet em si, dependendo do uso. Então, bom, minha visão geral dos protestos, como usuária de internet, puxado para esse lado e focado no consumo de notícias verdadeiras, eu acho que é válido e que é ok. Você acha certo fazer protesto fechando rua ou ocupando espaço público? Por quê? Bom, de um ponto de vista eu acho certo, sim, porque um espaço público é um espaço do povo e a gente tá numa nação onde a gente é livre de expressão, em teoria, e a gente tenta aplicar isso o máximo possível na prática. Então, sim, um espaço público, um espaço do povo, e acredito que qualquer lugar que seja público é um lugar que também pode estar determinado para esse tipo de expressão. Então, sim, eu acho certo. Você acha que vale a pena fazer protesto, mesmo que cause algum incômodo? Vale. Porque, primeiro, se a gente não luta, quem lutará? Porque o sistema não vai fazer isso. E segundo, que é exercer direitos, né? Sempre vai causar incômodo. Sempre. Porque o nosso costume não é lutar pelo que a gente merece, já que a gente costuma aceitar o que o sistema dá pra gente. Então, fazer isso vai incomodar de toda e qualquer forma, não adianta, assim. Tem o bônus e o ônus, e a gente tem que entender que o ônus nos casos de protesto, em prol de direitos e afins, geralmente os ônus são muito menores, né? Incomodar vai incomodar,
isso sempre incomodou, principalmente aqueles que são contra, né, que regem esse sistema ou que acreditam em coisas muito absurdas, que ferem tanto direitos humanos quanto questões básicas, vitais para as pessoas. Então, independentemente da baderna e do caos que gere, a depender da causa, são coisas que vão acontecer, que não tem como separar um do outro, sabe? Você acredita que dá para ser um político honesto no Brasil? Primeiro, eu acho que talvez a gente deva trabalhar com algumas definições de honestidade, que as pessoas consideram honestidade, porque não acho que seja só não mentir, sabe? Mas eu acho que seja deixar o jogo claro, não só as conclusões dele. Então, também por ser um cargo de poder, aqui a política, ela além, né, de ser um cargo de poder, um certo poder ali, mesmo em níveis mais baixos, a questão financeira é uma coisa que também dá muita sensação de poder, né? Então, eu acho que é possível ser justo e honesto dentro do que se executa. Tipo, um grande exemplo, Erika Hilton. Mas eu acho que também ser corrompido não é difícil, sabe? Principalmente quando a gente fala de uma galera que tá entrando na política, que tá sendo aliciada por partido, né? Como em alguns momentos ficamos sabendo de algumas histórias, mas eu acho que é difícil. Não só entrar sendo honesto, mas se manter sendo honesto e justo. Eu acho que é uma briga de gente grande, assim, tipo, literalmente você contra todo mundo, porque a minoria, provavelmente, deve ser a minoria, né, os políticos honestos e tal. Mas eu acho que sim, se você acredita, acho que tudo que a gente acredita é real. Então, eu acho que depende muito de quem tá ocupando e por que tá ocupando e o que deseja fazer com isso, sabe? E se isso se mantém firme ainda, ou se é somente por ego e poder, né? Como alguns exemplos, mas acho que é possível. Dependendo do propósito, é possível. O que você pensa sobre espalhar notícias fakes na política? Espalhar notícias fakes na política é uma ótima estratégia diante do cenário que a gente tem em relação às regulamentações da internet, em relação às fake news. Eu acho que é um grande jogo, uma boa estratégia, não só de manipulação, mas de aliciamento. É correto? Óbvio que não. Mas o jeito que ela é usada, para quem deseja certas coisas, funciona muito. E funciona muito bem. É uma ótima estratégia, apesar de ser uma estratégia super escrota, tal qual a fome, né? Fome é uma puta de uma estratégia. E, enfim, tá pronta. É um mecanismo que tá pronto. Assim como as fake news, é um mecanismo pronto. Você só publica e as pessoas vão compartilhar. Então, eu acho que é uma questão que depende muito mais do usuário, do quanto o usuário tá informado ou letrado, do que os próprios fabricadores de fake news, né? Então, eu acho que ela escancara também algumas questões populacionais que a gente tem de acesso a algumas informações verídicas, até mesmo de estudo, enfim, de consumo de materiais de leitura ou de pesquisa. Então, acho um jogo escroto, mas é um jogo que funciona.
Acho que é isso, assim.